no Monte das Oliveiras, Jesus disse: virão guerras, rumores de guerra, nação contra nação, fome, terremotos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas não de todos. Ainda existem corações queimando de amor por Jesus. Ainda existem jovens com os olhos fixos no Senhor. A criação inteira aguarda, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Assim como o agricultor espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. O Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. 1997, John Kilpatrick disse: o espírito da profecia será abundante no Brasil, que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação chamada Valnice Milhomes, o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade, que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. 1999, Bob Jones em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saíam do Brasil e corriam por todas as nações da terra. Meu Deus, você está me ouvindo, brasileiros? Em 2004, um homem que eu amei nessa terra já está na eternidade, fui muito ministrado por ele, um homem chamado Dave Robson. Em 2004, em Alphaville, em São Paulo, o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito que despertará o mundo. Em 2004, em Toronto, Stacey Campbell profetizou que o espírito de corrupção iria ser abalado, uma unção de justiça iria elevar o Brasil a primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre toda a terra. O tempo é agora. O rei está voltando. Não é hora de parar. Não é hora de recuar. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Jovens, ruiós, se levantem, se preparem, sejam encontrados firmes. É tempo de viver pela fé. Este é o tempo das últimas chuvas. Este é o tempo de se tornar Posicionados. Oh, Jesus, tu és adorado nesse ambiente, Espírito Santo. Tu tem todas as liberdades, Jesus, aqui. Nós viemos aqui dizer o quão lindo tu és, Jesus. O quão formoso é, Jesus, estar na tua presença. O quanto tua presença, ela é maravilhosa, ela é tão gostosa de estar, Jesus. Nós queremos exaltar, Jesus, o teu nome, dizer que tu és, Jesus, que tu és maravilhoso, que tu és o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus. Tu és o Deus sublime, Jesus. Nós queremos te adorar, Jesus. Sinta-se adorado, Jesus, nesse ambiente, Pai. Quem é como tu? Não há ninguém além de ti. Tu és manso e humilde
desejável do que o ouro, melhor que a vida. Diga maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, muito mais é o teu amor. Aleluia, nós te adoramos, Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, cante isso. Tão sublime, tão sublime, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia! Santo, santo, santo Jesus. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, já é quase hora
estou queimando. O óleo protegido, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá, na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei. Não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, eu não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei. Não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei. Não te deixarei. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir: te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir: te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou
Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Aleluia. Santo, 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 santo és tu, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Aleluia. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim amor, mas mesmo assim amor. Com a frase tire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase tire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou.
vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Aplauda Jesus, aleluia. Boa noite. Que alegria poder estar na casa de Deus com vocês. Então, gente, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 12. E durante esse ano, me questionei muito, sobre qual era a posição que o Senhor desejava de nós. Que Ele tanto falava em todos os cultos, todas as vezes, e o posicionamento e a posição, e meu Deus do céu. Até que um dia o Senhor me falou que Ele desejava uma posição de filha. De uma filha que escolhia sentar à mesa com Ele, escolhia conhecer o coração dEle, escolhia corresponder a isso. E quando a gente é filho, a gente tem responsabilidades também. E quero ler com vocês então. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do seu perfume. Amigos, esse texto fala que Jesus estava à mesa com essas pessoas. Mas acontece que a Marta servia, o Lázaro estava ali para conhecer, mas a Maria, ela resolveu entregar tudo, algo muito precioso, algo muito valioso.
E ao mesmo tempo em que ela estava se entregando, adorando, honrando ao Senhor, o Senhor estava usando ela para profeticamente ungir o seu corpo para o seu sepultamento. E quando a gente está à mesa com o Senhor, quando a gente conhece, gente, pode sentar. Quando nós conhecemos o coração dele e os seus desejos e qual é o plano dele, porque a Maria conheceu esse plano, que Jesus ia morrer, se entregar e ressuscitar no terceiro dia, e glória a Deus por isso. E quando nós estamos nessa mesa, quando a gente assume a nossa posição de filho, ele revela para nós o seu plano. Ele nos revela e nos mostra qual a nossa responsabilidade, qual a nossa partezinha nisso tudo. Porque por mais que ele não precise de nós, ele ainda quer. Ele ainda deseja que a gente esteja perto, que a gente faça parte junto com ele. E nós sabemos que um dos desejos do Senhor, um dos planos dele, é que toda a terra seja cheia da sua glória. É que o evangelho seja assim pregado a toda a nação. E essa casa é um lugar onde tem alcançado muitas famílias, tem alcançado muitas pessoas, e é uma partezinha do plano dele. Então hoje, se com alegria no seu coração, você quiser fazer parte disso também, desse plano que ele tem para nós, que vai se cumprir porque ele vai voltar, você pode ofertar com alegria no coração, não por obrigação, porque aqui nenhum de nós é assalariado, ninguém recebe para estar aqui, é tudo voluntário. E vai aparecer daqui a pouco talvez o Pix aqui atrás, tem nas cadeiras, tem nas paredes. Então se você quiser fazer parte disso, se com alegria no seu coração você quiser ofertar ao Senhor, fique à vontade, mas hoje o Senhor não quer só dinheiro. Ele nunca quis, né? Mas Ele deseja uma entrega inteira de vida, de coração, de adoração, daquilo que tiver de mais precioso. Amém? Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela Sua presença. Agradecer, Pai, pelo Teu falar nessa noite, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda fará até o final dessa conferência. Nós agradecemos, Jesus, por cada coração que o Senhor atraiu para cá. E que o Teu amor, Pai, possa alcançar vidas aqui. Pai, nós Te pedimos que nos ajude a nos entregar completamente. Corpo, alma, espírito, vida, Jesus, todos os nossos segundos sejam para Ti. Nós Te agradecemos, Jesus, pelo Teu amor tão grande que se entregou na cruz por nós. Pelo Teu plano, Jesus, pela Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. No
Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Glória a Deus. Neste momento nós vamos ter o momento 5. Amém. Glória a Deus. Foi fraco esse amém, pastor Robson. Nós teremos o momento 5. Amém. Glória a Deus. E o que é o momento 5, Elias? O momento 5 é quando um dos jovens, um dos irmãos compartilha algo, um testemunho, uma palavra de Deus aqui para a igreja. E isso é um treinamento, uma preparação para que eles ocupem lugares maiores, para que eles já ocupem esse espaço que Deus tem chamado eles. E Deus tem usado grandemente a vida de muitos jovens. E antes de chamar essa pessoa, porque essa pessoa vai ser a primeira vez que ela vai falar aqui, nesse microfone, né? E o que ele vai falar está relacionado a essa luzinha. Vocês conhecem essa luzinha aqui? Quem conhece essa luzinha? Amém? Essa luzinha, nós fizemos uma dinâmica no nosso retiro dos jovens, no mês de maio. E no meio da madrugada, nós tocamos uma sirene bem alta. E nós começamos a chamar todos os jovens, quarto por quarto, dizendo que era uma emergência e que eles precisavam se dirigir ao salão de forma muito rápida. E isso foi às 3 horas da madrugada. 13h22, ó, ali a irmã. Foi o soar da trombeta do Senhor. E eles acordaram apavorados, o que está acontecendo. E no culto do retiro eles receberam essa lamparina que eles precisavam guardar junto com eles, no seu bolso, no pulso, em qualquer lugar. Mas essa lamparina precisava estar com eles a todo momento, que na hora certa eles iriam usar elas. E naquela dinâmica era nós estarmos preparados com a nossa lamparina para o dia da volta do nosso Senhor e Salvador. E muitos estavam verdadeiramente, dormiam com a sua lamparina, eu no banheiro com a sua lamparina, almoçavam com a sua lamparina, e foi quase a totalidade, né, Gabriel, daqueles que dormiam com a sua lamparina, e quando tocaram as trombetas, eles estavam preparados para o dia da volta do Senhor. E teve uma pessoa lá naquele retiro, naquele final de semana, que ele viveu algo da parte de Deus, e eu gostaria de chamar o Leonardo Severo. Passa aqui, Léo. Amém? Ele vai compartilhar algo que ele viveu naquele final de semana lá, naquele retiro. Que Deus falou com ele, que ele talvez não queria compartilhar, né, pastora? Mas a gente insistiu, e ele aceitou o desafio, o convite, ele vai compartilhar com vocês. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque Deus, ele fala nos mínimos detalhes. O Senhor, ele é um Deus de detalhes, e ele está nessa noite falando comigo e contigo. E nós precisamos estar atentos ao falar do Mestre, ao falar do Senhor para as nossas vidas. Não perca um segundo deste culto, não se distraia, não se desfoque da presença do Senhor neste lugar. Amém? Boa noite, Siame. Boa noite, Ruiós. Glória a Deus. Como o pastor falou aqui, né? Eu relutei muito para compartilhar, para impartir, na verdade, uma coisa que Deus compartilhou comigo no retiro. Mas, como a pastora reforçou e falou que era muito importante, era algo que não era só para mim, de fato, né? E assim, irmãos, é uma coisa que eu vejo que Deus, ele não vem falando, ele vem gritando, na verdade, para nós. Que muitas vezes a gente cai no cotidiano e a gente acha que, tipo, isso aqui é só mais um hype de retiro, é só mais um clichê, a gente precisa ter um tema. E, irmãos, Deus me pegou de uma maneira, quando eu questionei isso no retiro para Ele. Será mesmo, Pai, que é só mais um tema? Ou o Senhor tem alguma coisa profunda para falar sobre isso, para esse tempo, né? O quão importante é a gente entender o tempo que a gente vive, né? Para que a gente possa tomar alguma ação de forma correta, ou seja, não adianta a gente tentar tomar uma ação e não entender o tempo que a gente vive, para que essa ação seja embasada nela, né? Irmãos, e a maneira com que Deus esmiuçou posicionamento para mim
foi algo que eu fiquei de fato sem qualquer dúvida da exigência dele. E lá, levanta a mão quem estava no retiro. Ah, legal. Lá no retiro, o retiro ele tem um propósito, irmãos. Eu não servi o quartel, eu acredito que alguns serviram aqui, mas no quartel a gente tem um momento que a gente chama de campo, que é quando a gente sai do ordinário, do dia a dia, das tarefas diárias, e vai no campo viver algo mais profundo. É isso que é um retiro. A gente nos retira, se desliga do cotidiano, sai do ordinário para mergulhar mais fundo e receber algo maior de Deus. Então essa na verdade é a grande diferença de um retiro. Por isso que às vezes as coisas acontecem lá de uma forma mais profunda, porque a gente busca de uma forma mais intensa, né? E hoje a gente está aqui no momento de conferência, correto? A conferência ela também tem um motivo para acontecer. A conferência é quando o Senhor ele vem nos conferir, né? Para dar um exemplo, uma empresa que trabalha com estoque, de tempos em tempos ela faz uma coisa, eu até anotei a palavra aqui, mas agora acabei esquecendo. Mas enfim, é balanço na verdade, o nome que é feito, lembrei agora. De tempos em tempos uma empresa ela faz um balanço, ou seja, ela faz uma avaliação de tudo o que aconteceu entre uma estação e outra, para que a gente possa entender o que aprender com os erros, e com os acertos a gente ter isso como ponto positivo e mirar nas próximas ações. Então, entre o retiro, que foi onde o Senhor nos retirou para mergulhar mais fundo, e hoje nos conferindo, continua a mesma palavra. E foi quando eu parei de relutar, eu pensei, Senhor, então é para falar mesmo. Quinta-feira o irmão pregou aqui, falou sobre isso, posicionamento no reino de Deus. Então assim, eu não tinha mais como ficar calado, irmãos. Eu reluto com o microfone há muitos anos. Eu até brinco que o meu chamado com o microfone, eu limitei ele a ei, som, e ficou nisso, né? Dito isso, para ocupar só os 5 minutos aqui, o Senhor esmiuçou essa palavra posicionamento. Essa palavra na semântica, no estudo da palavra, ela é um ato, processo ou efeito de se posicionar, ou seja, ela não é uma coisa estática, ela é uma ação. E aí, esmiuçando essa palavra posicionamento, a gente pega ali a primeira subfrase, vamos dizer assim, pose, que vem de posição. O Senhor ele quer nos posicionar em algum lugar. Cada um de nós aqui tem um chamado diferente. E esse chamado, ele está interligado a lugares diferentes. Ou seja, eu trabalho num setor, muitos de vocês trabalham em outros, muitos são jovens aqui, universitários, cada um tem uma posição. O Senhor, ele tem um filho em cada lugar estratégico. E nisso parte da premissa de estarmos posicionados, ou seja, pose de posicionamento. Siona vem de acionamento, ou seja, não adianta de nada eu estar posicionado aqui nesse lugar e eu não estar ativo. Ou seja, eu estou ocupando uma posição, eu estou lá numa universidade, mas eu estou ativo lá dentro, eu estou vivo e vivificado ali, sendo uma cópia do Cristo que é o nosso mestre. Então, tão importante quanto estar em algum lugar é estar ativado nesse lugar. E eu anotei uma palavra aqui para compartilhar sobre isso, sobre acionamento, né? É a palavra que diz assim, mas sim, ele confirmou que desceria sobre nós o Espírito Santo, e então seríamos suas testemunhas ativas, ou seja, o Espírito Santo é um poder que desce sobre nós para que nós possamos posicionados ser ativos em algum lugar. E não menos importante, talvez mais importante, que é onde vem a parte racional, é o mento, de mentalidade. Ou seja, a palavra diz em Romanos 12:2 que devemos renovar a nossa mentalidade, para que provamos qual a perfeita, agradável, perfeita e... Desculpa, irmãos, eu estou 50% nervoso, 50% esforçado aqui. Enfim, todo mundo conhece esse versículo, né? Então assim... a parte da mentalidade ela é intencional, é a nossa parte racional, é o que a gente busca no ordinário, todo dia buscar a Deus, porque Deus, como eu já falei, Ele tem esse lugar estratégico para nós. Há poucos dias o irmão compartilhou aqui que ele ficou algum tempo trabalhando como autônomo de Uber e buscando colocação CLT. O que acontece? Deus ele tem as estratégias deles e as pessoas. Eu entendo que Deus estava esperando o tempo certo para posicionar a pessoa certa no lugar certo, ou seja, onde ele vai ter que estar
posicionado, ele vai ter que estar acionado e com a mentalidade de Cristo. E a gente sabe muito bem, através de notícias e através do que a gente vive hoje, os tempos são difíceis, irmãos. E é um privilégio a gente poder estar vivendo o tempo da igreja apocalíptica, onde os tempos, a própria palavra diz que seriam difíceis. E eu acho que a gente precisa reativar isso no dia a dia, entender que a gente foi chamado para esses dias e que o Senhor, Ele está exigindo isso aqui da gente, ó, posicionamento. Amém, irmãos? Eu tinha alguma coisa para compartilhar sobre essa torre aqui, mas eu já excedi o tempo aqui também. E vou deixar para os próximos 5, tá, pastor? Para a conferência do ano que vem. Beleza? Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. E ele nem desmaiou, viu só? Eu sempre brinco que na minha primeira vez que eu fui falar, Robson, eu comecei aleluia, e começou a sumir toda a igreja, isso que tinha 10 irmãos. E eu tive que me sentar, porque senão eu ia desmaiar. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar as crianças aqui na frente, do Kids 1, do Kids 2. Vão estar passando aqui, nós vamos estar orando por elas. Eles vão estar subindo lá para receber uma palavra de Deus direcionada para eles. Olha aí. A maioria das crianças ficou com os avós hoje. Tu viu só? Amém? Tem mais uma vindo ali atrás. Estenda as tuas mãos para cá, vamos abençoar eles. Pai, no nome de Jesus, nós os colocamos na tua presença uma vez mais, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada um desses pequeninos, Senhor. Cada uma dessas crianças, Pai, nós abençoamos ela, Pai. Que eles sejam tocados e ministrados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que cada professor, Senhor, seja um instrumento vivo e poderoso, Pai, nas Tuas mãos, para abençoar cada uma dessas crianças, Pai. Que elas sejam ensinadas, Pai, através da Tua palavra, através das Tuas escrituras, Senhor, através dos Teus caminhos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós abençoamos elas, Senhor, e que eles tenham um tempo precioso lá em cima, em cada classe, Senhor, e que eles sejam abençoados no nome de Jesus. Podem indo bem devagarinho. Amém. Boa noite, Ruiós. Boa noite, Igreja de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como vocês estão, meus irmãos? Estão felizes? Amém. Olha para o seu irmão e pergunta: irmão, você está feliz? Glória a Deus. Que bênção, irmãos. A gente fica muito feliz, igreja. Fica muito feliz de subir aqui e olhar a igreja cheia para a glória de Deus. Bom ver que os irmãos, eles abraçam essa causa, abraçam os jovens. Amém. Glória a Deus, a gente fica muito feliz, a gente fica muito agradecido. Irmãos, rapidamente os anúncios. Amanhã, dando continuidade na nossa conferência. Que horas o culto da manhã? 8h30. Vamos acordar cedo, chama a família, acorda primeiro que todo mundo. Sem café da manhã, jejumzinho, importante. Amém, igreja? 8h30 da manhã, então, vamos dar continuidade ao nosso segundo culto. E à noite, às 7 horas, o nosso último e terceiro culto. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero estar apresentando a vida do Robson. Vou pedir para o Robson e para o Lucas se colocarem de pé. Amém. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus pela vida deles. Glória a Deus. O Robson aqui, levanta a mão, Robson. Amém. Que é o nosso pastor de jovens lá do Mevan Itajaí. O Lucas também, que cuida dos adolescentes lá. Amém. Glória a Deus pela vida deles. Muito obrigado pelo coração, pela disposição de vocês estarem aqui conosco hoje.
Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Aqui à minha direita, quantos nos visitam pela primeira vez hoje? Ninguém, não vejo nenhuma mão levantada. Será que o problema sou eu? Acho que não. Ninguém nos visita pela primeira vez hoje? Amém, glória a Deus. No meu lado esquerdo, meus irmãos, alguém nos visita pela primeira vez? Já vejo uma mão, duas mãos, os irmãos aqui, glória a Deus. Mais alguém? Não vejo mais ninguém. Amém, vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, sejam muito bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Nós somos uma família, se sinta abraçado por essa galera que gosta de abraçar, né, pastores? Então, sejam todos muito bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Convido você a se colocar em pé. Glória a Deus. Vamos fazer um momento muito especial, que é o nosso momento do abraço. Essa galera gosta de abraçar. Amém. Então abraça o seu irmão que está do seu lado, abraça a igreja inteira. Se puder, vamos ter bastante louvor. Se ame! Louvor. Som, ei, tá desligado? Som. Cantai louvores ao Senhor. Som. Exultai ao Deus da salvação. Ele, não nós, quem nos formou. Se prostrem ao da tribo e nação, ao Supremo Deus, ao Supremo Deus. Louvores, honras e ações de graças, soberania, majestade e força, ao Deus que vive nos falsos deuses. Exultai ao Deus da salvação.
falsos deuses. Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh. Louvores, honras e ações de graças, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses. Yahweh. Louvores, honras e ações de graças, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses. Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Vou pedir para o pessoal colocar aqui aquela imagem, posicionamento. Glória a Deus. Amém. Quero convidar a igreja para nós lermos juntos, irmãos. Esse tema, posicionamento, foi um tema que o Senhor colocou no nosso coração lá por novembro, dezembro do ano passado. Foi algo que o Senhor tinha ministrado ao nosso coração em cima dessa passagem de Abacuque 2:1. Eu separei uma versão NVI, que ela diz: eu estarei de guarda e me posicionarei nas muralhas, observarei para ver o que ele me dirá, e como responderei a essa queixa. Quero convidar a igreja para nós lermos juntos Abacuque 2:1, amém? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amém, irmãos? Irmãos, hoje mesmo estava meditando numa palavra, se não me engano em Tiago, né, amor? Em Tiago 1, capítulo 1 e 2. E ali a palavra dizia a importância de nós pedirmos a sabedoria e pedirmos com fé. E ali Tiago, não o nosso Tiago, mas ali Tiago ele diz: não pense que o Senhor responderá a uma pessoa que não sabe o que quer. Que não sabe o que quer, meus irmãos. E aí Tiago ele começa a passar algumas instruções. E ele ressalta a importância de sermos pessoas posicionadas. Ali ele fala para buscarmos a sabedoria e pedirmos a Deus que dá a todos com generosidade. E ali a gente pesquisando o significado das palavras e o que Tiago ele queria dizer com aquilo, e basicamente ele reforça muito isso de nós sabermos para onde estamos indo. E se nós não sabemos a pedir ao Senhor a sabedoria, o conhecimento, e ali a palavra conhecimento não é apenas conhecer, irmãos. Nós estamos cheios de instrução, irmãos. Não é somente conhecer, mas o conhecimento e a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Isso é um posicionamento.
é aqueles filhos maduros que entendem o que o pai está dizendo e colocam em prática. Como o Léo estava falando aqui agora, não adianta estarmos em um lugar e não nos posicionarmos. Nós estamos posicionados, mas não ser ativados. Então, em nome de Jesus, que nós possamos pedir ao Senhor a sabedoria do céu, a sabedoria que o Senhor revele os caminhos, os seus planos para a nossa vida. Qual o propósito dele, por que nós fomos plantados no lugar em que estamos hoje, o que o Senhor precisa de mim. Como nós podemos servir a um cliente divino? Uma vez eu li isso, irmãos, e me chamou muito a atenção. O que nós, garçons, digamos assim, naturais, ele faz uma analogia. O que nós, garçons, podemos oferecer a um cliente divino que é o Senhor? Como servir ao Senhor? É um tema muito usado por nós. Vou servir ao Senhor. Mas como servir ao Senhor da maneira correta? O que o Senhor espera de nós hoje? Amém, igreja? Que nós possamos pedir ao Senhor essa sabedoria, esse conhecimento, em nome de Jesus, amém? Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos estar adorando ao nome do Senhor mais uma vez. Depois vamos estar nos alimentando da palavra de Deus. Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, Jesus. É notória a Sua presença nessa casa, Jesus. É notória a Sua presença nesse lugar, Jesus. E nós Te desejamos, Senhor. Encontre verdade em nossas palavras, encontre verdade em nosso coração nessa noite, Senhor. Pai, nos faça ser sinceros diante do Senhor. E mais uma vez, Senhor, eu Te peço, coloque em nós um coração de filhos maduros, Jesus. Filhos que sabem o que querem. Filhos que sabem para onde estão indo, Senhor. Filhos que entenderam o Seu propósito. Filhos que entenderam o Seu chamado, Jesus. Coloque em nós, Senhor, o coração de filhos maduros, Jesus. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te honrar, Senhor, com o louvor dos nossos lábios, Pai. Recebe a nossa adoração mais uma vez. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Bateu, quer entrar pra me lavar das minhas feridas que o mundo trouxe e eu não consegui limpar. Já ando limpo, imaculado, até ela ver os meus pés, já me despi, estou sozinho em minha solitude e dor. Mas o meu coração velava à procura de um amor. Eu acordei de minhas obras, Jesus me levantou, eu levantei, eu fui embora. Eu preciso de você, eu correrei até o encontro de quem? Mas o meu coração velava à procura de um amor.
de minhas obras. Jesus me levantou, eu levantei, eu fui embora. Eu preciso de você, eu correrei até o encontro de quem? Daquele que me amou, daquele que me amou, daquele que me amou primeiro. Cante assim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. E pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, pode me queimar. E pode me queimar, pode me queimar. E pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, a casa é toda sua. E pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, pode me queimar. E pode me queimar. Me chamou para habitar com Ele nesse novo lugar que nunca parou de queimar, que nunca parou. Me levou para habitar com Ele nesse novo lugar que nunca parou de queimar, que nunca parou de queimar. Me levou para habitar com Ele nesse novo lugar que nunca parou de queimar, que nunca parou de queimar. Me levou para habitar com Ele nesse novo lugar que nunca parou, que nunca parou. E pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, pode me queimar. E pode me queimar, pode me queimar. E pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, a casa é toda sua. Pode me queimar, pode me queimar. Pode me queimar. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Mais uma vez. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar, vem queimar. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Aplauda Jesus. Aleluia. Santo é tu, Jesus.
Amém. Quero convidar o Lucas para estar passando aqui. Nosso líder dos adolescentes lá em Itajaí. Glória a Deus. A gente conversou brevemente ali em cima e um pouquinho também no hotel. E a gente ficou assim maravilhado com a história, de ver a igreja tomando essa forma. Nós vemos que Deus está fazendo algo incrível aqui. E é muito gratificante poder participar disso. Poder colaborar com vocês, poder de uma certa forma trazer algo para que esse crescimento continue. Essa é a palavra que eu tenho no meu coração. Desde que eu entrei aqui, é que há um crescimento natural acontecendo aqui. É um crescimento natural. E Deus está fazendo algo aqui. A gente estava aqui entendendo, eu e o Robson, né, de quem ia começar. A gente estava, vamos deixar Deus falar quem vai começar, né, quem vai trazer a primeira palavra. E algumas coisas foram selando para que eu trouxesse a abertura aqui para vocês. E, cara, quando o irmão começou a falar, começou a testemunhar, foi como uma flecha, assim, selando algo, porque ele começou a pregar um pouco daquilo que eu ia falar, ele já adiantou algo para vocês. E quando ele falou sobre a questão daquilo que foi feito no retiro, sobre essa chamada de madrugada, coincidentemente, nós tivemos retiro sábado agora com os adolescentes e nós fizemos a mesma coisa que vocês. Nós fizemos a mesma coisa de vocês. A única diferença é que eles tinham que procurar o noivo que estava escondido. E eu estava escondido em cima de uma árvore, no meio do mato escuro, eles não conseguiam me achar. Fiquei escondido. E não é difícil, né? Olha o tamanho. Amém, gente? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro do profeta Joel, capítulo 2. Quero compartilhar algo com vocês que tem queimado no meu coração e eu vejo que faz muito sentido de compartilhar com vocês essa noite, principalmente partindo desse tema, que é um tema tão importante, que é posicionamento. Eu vejo que nesses dias nós precisamos estar posicionados em algumas coisas, nós precisamos estar posicionados em alguns lugares, como igreja, como filhos, nós precisamos nos posicionar diante de algumas coisas que têm acontecido. E eu senti de compartilhar isso com vocês porque não há como nós nos posicionarmos em algo, não há como nós nos posicionarmos contra hostes e potestades e poderes da maldade se nós não tivermos poder do Espírito. Nós precisamos ser empoderados no Espírito para poder nos posicionar em alguns lugares. Existem alguns lugares que nós só vamos poder acessar se nós tivermos poder no Espírito Santo. Então, como ele falou aqui, nada adianta você ser uma pessoa que está posicionada em algum lugar e você não tem o poder no Espírito necessário para estar ali. O Senhor, Ele quer derramar o seu Espírito sobre nós, mas nós também precisamos entender que nós precisamos nos posicionar para recebermos do Espírito de Deus. Quando Jesus ele sobe aos céus, o que Ele fala para os seus discípulos? Vocês fiquem em Jerusalém até que o quê? Desça sobre vocês o Espírito Santo, até que o poder de Deus desça sobre vocês. Vocês precisam ficar ali, então vocês vão ser as minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus está falando, vocês precisam receber o poder do Espírito para que essa mensagem que eu os ensinei, ela se expanda. Então eles precisavam estar onde? Posicionados. É muito interessante porque quando nós vamos olhar, Paulo ele vai dizer que existiam 500 pessoas naquele dia. Mas Lucas ele já nos traz de outra forma. Lucas diz que apenas 120 pessoas estavam assentadas naquele lugar quando o Espírito desce. Então quer dizer que 120 pessoas entenderam o que elas precisavam fazer, estar posicionadas, orando e buscando até que o Espírito viesse, para que a missão fosse levada, para que a missão fosse cumprida. Então quando nós vemos essas outras pessoas não participando daquilo que Deus fez, do derramamento do Espírito, nós entendemos que algumas pessoas se posicionaram em um lugar estratégico, algumas pessoas se posicionaram em um lugar de oração para que o Espírito fosse derramado sobre elas, outras pessoas ficaram de fora. Então, cara, eu e você, nós precisamos estar posicionados em Deus antes de querer nos posicionar em qualquer outro lugar. Antes de querer estar posicionado em qualquer outro lugar, nós precisamos ter uma posição em Deus. Nós precisamos ser fortes, firmes e fortes em um lugar de oração, em um lugar de devoção, em um lugar de contemplação.
Nós precisamos ser essas pessoas, nós precisamos construir uma base, nós não podemos simplesmente querer avançar sem que antes o Espírito esteja sobre nós. Isaías, se eu não me engano, no 62, me falhou a memória agora, Jesus ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Espírito do Senhor é sobre Jesus, o Messias, para que ele cumprisse uma missão. E Jesus, quando ele pega o rolo para ler na sinagoga, ele está dizendo, essa mensagem hoje se cumpriu, o Espírito está sobre mim. O Espírito está sobre mim. Então quer dizer que o quê? Eu tenho essa necessidade de ter o Espírito. E hoje eu vejo que nós queremos nos posicionar, e nós nos posicionamos em vários lugares muito bem, mas nós não nos posicionamos com o Espírito Santo. Nós queremos fazer as coisas pela força do nosso braço. E por isso que muitas vezes nós nos frustramos, nós desistimos, nós caímos e nós abrimos mão, porque nós tentamos nos posicionar pela nossa própria força, sendo que nós deveríamos nos posicionar pela força do Senhor. Amém? Joel capítulo 2, 28 ao 31. A minha tradução diz assim: então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei do meu espírito até sobre os meus servos e servas. Farei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo, Ele traga a revelação daquilo que o Senhor quer nos comunicar hoje, Pai. Em nome de Jesus, que cada um dos nossos corações sejam como terras férteis aqui, Senhor, para as sementes que estão sendo lançadas pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, Deus, eu peço para que o Teu Espírito flua com total liberdade aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor flua com dons, com palavras de conhecimento, Senhor, com profecias, Deus. O Teu Espírito é o mais importante de tudo aqui em nosso meio. Nós pedimos, Deus, não nos deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, revela aos nossos corações os Teus planos, os Teus sonhos e as Tuas vontades, Deus. E em nome de Jesus, Deus, que nós possamos nos posicionar no Teu Espírito, Pai. Amém? Então, Joel aqui, nós estamos lendo o panorama de uma profecia que o profeta Joel ele está liberando. O profeta Joel está profetizando a respeito de uma promessa que Jesus faria. No decorrer da história, Jesus faria essa mesma promessa. Só que Jesus ele não faria ela como uma profecia, ele prometeria. Joel está profetizando e está dizendo que o Espírito seria derramado sobre todo tipo de pessoa. Repita comigo, todo tipo de pessoa. E quando a Bíblia fala todo tipo de pessoa, ela está falando o quê? Todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa significa que ninguém ficará de fora desse derramar do Espírito. Ninguém ficará de fora de receber o Espírito Santo de Deus. Sempre quando Paulo chegava em algum lugar, Paulo falava o quê? Recebam o Espírito Santo de Deus. Paulo fazia questão de compartilhar o poder que estava sobre ele, que era o Espírito Santo de Deus. Então, cara, ninguém vai ficar fora desse derramar do Espírito Santo. Ninguém vai ficar fora desse derramar que o Joel está profetizando. O profeta Joel está dizendo que naqueles dias isso aconteceria. E ele vai nos dar várias características do que vai acontecer. Que os velhos sonharão, os jovens terão visões. Então quer dizer que a igreja funcionará, nós funcionaremos de uma forma conjunta. E eu vejo isso acontecendo aqui. Eu vejo vocês jovens em conjunto com a igreja, sonhando junto, funcionando de uma forma natural. Nós comentamos isso no hotel. É muito interessante vocês conseguirem fazer isso num domingo. Por quê? Porque vocês conseguem ter o apoio, o engajamento da igreja. Porque o futuro da igreja está nas mãos de vocês. A força da igreja está nas mãos de vocês. João vai dizer, eu vos escolhi jovens porque sois fortes. Então quer dizer que a força da igreja, para a igreja poder avançar, continuar, é o quê? Os jovens, é a juventude da igreja. E cara, como uma juventude vai se levantar com uma base forte, pronta para se posicionar, se os mais velhos que têm o conhecimento, que têm a experiência, não apoiam os mais jovens? Como que uma igreja, como que nós vamos enviar os nossos jovens para dentro de uma faculdade, se nós não acreditamos, se nós não apoiamos eles? Então quer dizer que um posicionamento também é exigido de nós, para que nós possamos enviá-los, para que eles possam ir sem medo. Sabe, chegou um tempo em que as pessoas estavam dizendo, não vão para a faculdade porque vocês vão desviar.
Deixa eu tomar uma água. Diziam, vocês não vão para a faculdade porque lá vocês vão desviar. Pastores estavam aconselhando os seus membros a não enviarem os seus filhos, porque vocês vão perder os seus filhos. Sendo que era muito mais fácil e era muito mais correto nós fazermos o quê? Instruirmos, ensinarmos, preparar eles para eles estarem lá. Em vez de nós queremos colocá-los dentro de uma bolha e falar, não, vocês não podem ir porque vocês vão se perder. Diferentemente, nós deveríamos dizer o quê? Vocês serão como flechas incendiadas, e onde vocês estiverem, todas as coisas vão incendiar, vocês vão mudar essas realidades. Que é para isso que Deus nos chamou, para nos posicionarmos e mudarmos a realidade onde nós estamos. Eu tenho certeza que se você parar para pensar aí, você vai ter alguém na sua mente que você já teve a oportunidade de falar do evangelho para ela de alguma forma. Qualquer lugar que você foi posicionado, qualquer lugar que você estava, pensou? E você provavelmente não fez isso. Porque talvez faltou essa ação do Espírito, talvez faltou esse poder do Espírito. Então, cara, muitas vezes faltou nós acreditarmos naquilo que nós estávamos ensinando para os nossos jovens. Faltou muitas vezes nós acreditarmos naquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. E aí a minha pergunta é, será que nós temos essa capacidade de enviar os nossos filhos crendo naquilo que nós ensinamos para eles? Essa é a pergunta que eu faço como pai. Será que eu consigo chegar e falar para minha filha, filha, você pode ir para a faculdade, você pode ir porque eu consegui te ensinar? Porque você pode olhar para a minha vida e você pode ter certeza que aquilo que você ensinou para o seu filho, ele vai cumprir. E hoje eu pergunto, será que você tem certeza que aquilo que você aprendeu com o seu pai, aquilo que você herdou, aquilo que você carrega, que você vê os seus pais fazendo, você consegue lidar com isso? Ou você tem medo de estar nesses lugares porque você tem medo de ceder às tentações? Então o posicionamento, ele é algo muito interessante de nós falarmos, mas nós precisamos entender que nós precisamos do Espírito. Então quando Joel está dizendo que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas e haveria esse conjunto, essa obra mútua, nós precisamos entender que Deus está querendo fazer com que pais e filhos trabalhem juntos. Filhos que honrarão o legado dos seus pais e pais que incentivarão os seus filhos, que enviarão os seus filhos, que não irão prender os seus filhos mais. Então Joel está dizendo, vocês precisam entender isso. E ele vai enfatizar que isso aconteceria naqueles dias. Naqueles dias, o que é esse naqueles dias? Joel, ele vai fazer a mesma analogia. Pedro, em Atos 2, ele também vai falar a mesma coisa. Ele vai falar, isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Mas deixa eu te perguntar, o Espírito de Deus já foi derramado sobre todas as pessoas? Sim ou não? Não. O Espírito de Deus começou a ser derramado em Atos 2 de uma forma parcial, para que a missão da igreja pudesse avançar. Sabe, eu fiquei apaixonado quando eu vi ali vocês citando Mateus 24:14. É um dos meus versículos preferidos, que é: o evangelho do reino será pregado em todas as nações da terra. O evangelho do reino será pregado em todas as nações da terra, e então o que acontece? Virá o fim. Depois que o evangelho for pregado, o evangelho for anunciado, virá o fim. Então quer dizer que existe uma condição para que esse fim aconteça. Existe uma condição para que o Senhor se revele aos céus. Existe uma condição para que Jesus rasgue os céus com toda a sua glória e volte. Existe uma condição. Pedro vai dizer que nós precisamos apressar, nós precisamos esperar, nós precisamos apressar a volta do Senhor. Pedro vai dizer isso. Então, cara, o que é esse apressar? Esse apressar é cumprir aquilo que está em Mateus 24:14. Pregar o evangelho para todas as nações da terra. Isso parte de você ser uma pessoa. Isso parte de você ser uma pessoa onde o Espírito está sobre você, onde o Espírito é derramado sobre você. E essa profecia de Joel, ela vai ter sua parcialidade, vai se cumprir parcialmente em Atos 2. E por que ela se cumpre parcialmente em Atos 2? É porque Deus nos dá essa missão, Jesus nos deu essa missão que começou com os apóstolos, de nós levarmos o Evangelho, mas também levarmos o Espírito. Nós também temos o poder de levar o Espírito para as pessoas, de levar o Espírito Santo para as pessoas. Sabe como você pode apresentar o Espírito Santo para alguém? Quando você impõe as suas mãos e essa pessoa ela é curada. Quando você impõe as suas mãos e essa pessoa ela é liberta. Quando você impõe as suas mãos e essa pessoa ela sente um toque sobrenatural do Espírito. Deixa eu perguntar para vocês, se eu chamasse aqui alguém para vir aqui na frente orar, quantos viriam orar? Quantos são da liderança que viriam orar aqui? Amém?
Se isso acontecesse uma situação lá fora, você teria a mesma ousadia de orar que você tem aqui? Sabe por que nós não temos essa mesma ousadia? Porque aqui dentro para nós é muito confortável. Aqui dentro para nós é muito fácil de nós fluirmos. Aqui dentro para nós é muito fácil de nós manifestarmos o reino de Deus. No sábado passado, nós estávamos no retiro e nós vimos algo sobrenatural. Tem um adolescente que caminha conosco, ele é até um dos nossos bateristas. Ele estava voltando de casa para casa do trabalho para casa e ele foi atropelado. Ele quebrou o pé. E isso foi uma semana antes do retiro. Na quinta-feira ele fez cirurgia. Na quinta-feira a mãe dele, e eu fui dar aula no domingo de manhã, a mãe dele me parou e falou assim, ó, meu filho está querendo ir para o retiro, mas eu estou com muito medo porque ele vai fazer uma cirurgia na quinta-feira e ele não pode mexer o pé de jeito nenhum. Ele vai colocar alguns pinos no pé, mas ele quer muito ir, eu quero deixar ele ir porque eu não quero frustrar ele. Então ela falou assim, você pode cuidar dele lá? Me perguntou como que funcionava. A gente foi, colocou ele num quarto lá especial, que não precisava subir escada, para ele ficar quieto, né? Para ele ficar tranquilo. E aí eu falei, não, eu me responsabilizo por ele. Aí de repente, vocês vão entender. Eu falei, me responsabilizo, pode deixar. E aí ele chegou lá. Começou isso na sexta-feira, na quinta-feira a mãe dele arrumando a mala dele. A gente ia fazer um jantar temático, a mãe dele botou um sapato só, porque ele não precisava usar os dois, né? Ele estava com o pé que ele não podia mexer, ele não podia calçar, ele tinha que ficar com o pé imóvel, ele não podia calçar nada no pé. E aí ele estava lá, e a mãe dele foi lá e botou, ele falou, não, bota os dois. Aí a mãe dele falou, não, você não pode calçar. Aí ele falou, não, eu vou ser curado. Ele falou para a mãe dele, eu vou ser curado, você vai ver. E aí a mãe dele, né, tipo, não querendo frustrar a fé dele, né, não querendo frustrar a expectativa que ele estava com o retiro, foi lá e colocou os 2 pés de sapato. E ele chegou lá, no sábado à noite, a gente tomou banho e tal, ele se arrumou, daqui a pouco eu vejo ele com os 2 pés de sapato, eu falei, meu Deus do céu, mas ele vai me matar, gente. E ele chegou lá com os 2 pés de sapato. E ele falou assim, pô, meu pé, não pode colocar os 2 porque vai inchar muito. E o médico falou que eu não posso ficar mexendo, não posso ficar colocando sapato, mexendo para colocar o tênis, dói um pouco. Aí beleza, a gente jantou, voltou, a gente foi para a ministração. A ministração rolou, na hora da oração, de repente um grupo de adolescentes se junta e começa a orar por ele. E foi interessante porque nós não falamos para eles fazerem isso. Nós não falamos assim, ó, agora vocês vão orar, como nós temos costume, orem uns pelos outros agora, tal. Nós não falamos nada. Eles fizeram uma roda e começaram a orar por ele. E aí, de repente eu comecei a ouvir muito choro. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eles estão mexendo no pé do menino, né? Estão fazendo o menino forçar o pé. Aí eu já pensei, falei, a mãe dele vai me matar domingo, gente, o que eu vou fazer? Aí ele levantou e ele começou a chorar muito alto. Eu falei, meu Deus, deve estar doendo. E aí ele começou a caminhar, soltou a muleta. Daqui a pouco eu vim correndo com a muleta lá para frente, erguendo a muleta assim, ó. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí de repente ele começou a andar, e ele não parava mais de andar, porque daí ele começou a orar e chorar e andar. Ele ficava assim, ó, rodando pelo salão, andando, parecia um zumbi assim, chorando. Eu falei, meu Deus, ele... E cara, ele foi curado com a oração de alguns adolescentes que acreditaram. Sabe, isso foi um choque para nós, porque nós não falamos para eles fazerem isso. Geralmente nós falamos assim, gente, vá lá, orem uns pelos outros, imponham as mãos sobre eles. Mas dessa hora a gente não falou nada. Eles entenderam, foram lá e fizeram isso. E aí ele chegou, e aí a minha esposa falou assim, Lucas, por favor, vai lá, vê se ele não está forçando o pé. Eu falei, eu não vou frustrar a fé dele não, vai lá você. E ele começou, cara, e aí ele andando, e no domingo ele andando sem muleta, para todo lado. E ele ia precisar passar um tempo fazendo fisioterapia para voltar a ter um movimento 100% do pé. Ele fez a cirurgia na quinta-feira, gente. Na quinta-feira, mano. Ele fez uma cirurgia na quinta-feira. Isso foi uma semana depois, no sábado, os meninos oraram por ele. O pé dele está 100% curado. Ontem a gente fez uma reunião, ele estava lá andando com os 2 pés de sapato. Andando sem muleta nenhuma, sozinho. Ele foi sozinho andando, gente. Ele ia precisar ficar fazendo cirurgia. Sabe, é sobre isso. É sobre um testemunho, mas é sobre algo que nós vemos com o Espírito Santo de Deus. E aí no sábado, no domingo, né, eu não contente, eu falei, que legal, vocês oraram. E agora a minha pergunta é, vocês vão fazer isso lá fora? Porque tem gente que está doente lá fora também. E vocês viram que Deus é capaz de curar através da vida de vocês. Eu falei, Deus é capaz de curar, Deus ainda cura através das nossas vidas. E agora o que nós precisamos fazer? Pegar tudo aquilo que nós recebemos aqui e explodir lá fora. E, cara, orar pelas pessoas que estão na rua, sabe, ser ousados.
E aí tem uma galera lá que eles ficam caçando demônios, sabe? Tipo assim, pô, parece os caça-fantasma. E eles iam, oravam por um. E aí, infelizmente, tem sempre aquela galera que volta pro retiro, só vai pra igreja no retiro, né? E aí dá uns trabalhos pra gente de vez em quando. E aí eu falei, gente, vocês têm que ter essa mesma ousadia lá fora. Lá fora tem muito mais que aqui tá de boa ainda. Eu falei, vocês têm que ter a mesma ousadia de orar, de liberar palavras de conhecimento. Sabe, tem gente que às vezes está do nosso lado, cara, na faculdade, na escola, no trabalho, que está precisando só de uma palavra de conhecimento e Deus, Ele está soprando nos nossos ouvidos. Sabe, às vezes tem um versículo queimando dentro da gente e a gente não entende por quê. Sabe, é o Espírito falando, cara, você está numa posição, agora você precisa agir. Agora você precisa liberar aquilo que está dentro de você. Sabe, então quando você sente aquela incomodação, sabe quando você tem aquele pensamento assim sobre alguém, que você fala, pô, que pensamento estranho, né? Não tem nada a ver. Cara, é Deus, Ele está liberando algo para você falar para essa pessoa. Só que nós queremos condicionar o Espírito àquilo que nós achamos. Nós queremos condicionar a ação do Espírito àquilo que nós entendemos. Nós deixamos de acreditar que o poder de Deus, Ele ainda age em nosso meio. Nós deixamos de acreditar que o poder de Deus, Ele ainda é real. Que Deus ainda cura, que Deus ainda faz as mesmas coisas que estão nas Escrituras. Nós deixamos de acreditar nisso, gente. Nós começamos a querer nos posicionar politicamente. Ah, porque eu sou uma pessoa bem posicionada politicamente, sabe? E estamos se esquecendo de se posicionar no Senhor. Nós estamos esquecendo de se posicionar diante de Deus. Sabe, nós estamos querendo vencer a parada pelo nosso argumento, pela nossa força. Não é sobre isso. Sabe, tem dias que nós vamos pregar o Evangelho, as pessoas elas vão ser totalmente aquém daquilo que nós estamos falando. Mas quando nós manifestarmos sinais e maravilhas e prodígios, as pessoas vão voltar a crer. Sabe, porque os corações são endurecidos. E sabe o que é muito interessante? O coração de Faraó foi endurecido por Deus. E como que eles viram que a mão de Deus estava sobre Moisés? Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Eu acredito muito que naquilo que o irmão falou aqui, que nós estamos vivendo um tempo como igreja, um tempo terrível. Um tempo terrível como nação, como mundo hoje. Se nós olharmos para tudo que acontece, é uma coisa pior que a outra, não é? É cada dia pior. E quando nós entendemos que o que nós podemos fazer para mudar esse lugar onde nós estamos são sinais e maravilhas. Sabe, porque da mesma forma que houve um êxodo lá atrás, da mesma forma que houve uma libertação, que o povo saiu livre, um dia nós também seremos livres dessa era maldita. Então, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ser como foi Moisés e manifestar os sinais e as maravilhas que estão sobre nós. Sabe, nós não fomos chamados só para estar aqui sentadinho e bonitinho, gente. Essa que é a questão que nós precisamos entender. Nós não fomos chamados somente para fazer uma boa conferência, somente para fazer uma boa reunião. Nós somos chamados para liberar aquilo que Deus colocou sobre nós. Sabe, nem todo mundo vai ser, a gente estava falando isso hoje, nem todo mundo vai ser pastor aqui dentro, que vai pegar a palavra e vai pregar, e vai, cara, não, nem todo mundo vai conseguir ensinar, nem todo mundo vai conseguir tocar, mas sabe uma coisa que todo mundo tem em comum aqui? Pessoas que nós convivemos que não conhecem Jesus. Todos nós temos em comum essas pessoas, e qual que é a nossa missão? Proclamar o Evangelho até que Ele venha, sermos essas pessoas posicionadas, sermos os verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Sabe, deixa eu falar uma coisa, eu vou pegar um gancho aqui, cara, não tem nada a ver com o que está escrito aqui no tablet, tá? Não tem nada a ver. Eu sou apaixonado pelo livro de Daniel, apaixonado, vamos lá, vamos falar de Daniel. Sou apaixonado pelo livro de Daniel, e eu vejo que Daniel, ele estava dentro de uma realidade babilônica terrível. Daniel, ele estava dentro de uma realidade babilônica terrível, nós vemos quando nós lemos isso. Mas sabe o que é interessante? Que Daniel, ele tinha uma posição estratégica diante de Deus incrível. Criaram um decreto, quantos conhecem a história? Criaram um decreto para que Daniel, ele não pudesse orar mais. Criaram uma lei para que Daniel não pudesse exercer aquilo que ele acreditava, para que ele não pudesse praticar. E sabe o que Daniel fez depois disso? Ele parou de orar? Ele parou de se posicionar diante de Deus? Não, ele foi para cima. Ele se posicionou diante de Deus ainda mais. Sabe, ele foi lá e, cara, e ele foi perseguido, ele foi jogado na cova dos leões. E aí a gente conhece a história. Mas sabe o que é interessante? Que Daniel, ele já tinha um lugar cultivado diante de Deus há muito tempo. Daniel não esperou as coisas começarem a ficar ruins, mano, para começar a orar. Daniel não esperou as coisas ficarem ruins para ir buscar Deus. Daniel não esperou as coisas começarem a ficar piores para ir buscar Deus.
Daniel, ele já cultivou isso, ele já era uma pessoa muito bem posicionada em Deus antes de tudo aquilo. Sabe, Daniel, ele já era uma pessoa que estava posicionada em Deus, só esperando que as coisas piorassem. E o problema é que se nós formos esperar, se hoje nós estamos falhando, se hoje nós não estamos posicionados no Senhor, se nós formos esperar as coisas piorarem, você acha que nós vamos nos posicionar, gente? Você acha que quando tudo ficar ruim, se a gente não ora hoje, se a gente não busca o Senhor hoje, você acha que quando a gente for proibido de fazer isso, você acha que quando nós somos proibidos de se reunir como igreja, aí nós vamos começar a querer se reunir como igreja? Quando nós somos proibidos de pregar a palavra, você acha que é aí que nós vamos querer pregar a palavra? Se nós não estamos fazendo hoje, nós estamos fazendo agora, que a gente pode fazer isso a qualquer momento. Se nós podemos nos reunir aqui para orar, para buscar o Senhor de uma forma incrível, e nós muitas vezes negligenciamos isso, você acha que quando nós não pudermos fazer isso, aí a gente vai começar? Você acha que é aí que vai ser o momento? Então nós precisamos cultivar essa posição em Deus desde já. Sabe, o Senhor fala, buscar-me-eis e achareis. Quando o quê? Buscar-me-eis de todo o vosso coração. Sabe, Deus, ele ainda está disponível, nós podemos alcançá-lo. O Espírito de Deus está disponível para mim e para você. Nós podemos buscá-lo, nós podemos receber o Espírito Santo de Deus. Sabe, a promessa de Joel, ela se cumpriu parcialmente e ela ainda está ativa. Deus ainda está derramando do seu Espírito. Deus ainda está derramando do seu Espírito sobre a igreja, sobre nós. Sabe, só fica de fora quem quer. Só fica de fora daquilo que Deus está fazendo quem quer. Só fica de fora de participar daquilo que o Senhor deseja fazer aqui, nessa cidade, nesse estado, quem quer, gente. Só fica de fora daquilo que Deus está fazendo na nação, quem quer. Sabe, nós estávamos no culto o dia que o pastor Luiz começou a liberar todas aquelas profecias, e a galera começou, uau. Eu falei, pô, agora vai, né? Agora vamos entender, que agora, quando a gente libera, quando a gente fala de profecia, a galera fica, profecia. Cara, mas é profecia, vocês viram de quando que são as profecias? Vocês viram de quando que são as profecias? E a gente ainda não entendeu, mano. A gente ainda está esperando Deus fazer, mas Deus já está fazendo. A gente ainda está esperando chegar, a gente está esperando chegar. Cara, mas já chegou, o Espírito já foi derramado, ele está sendo derramado. Nós precisamos entender isso. Então, qual que é o momento de nós começarmos a fazer? Agora, já. Existe uma urgência, sabe? Os dias são terríveis, mas eu acho incrível que quanto pior a situação, mais Deus derrama do seu Espírito. Quanto pior a situação, mais Deus derrama do seu Espírito. Aqui ele está dizendo, ele está num período de tempo terrível que ele está descrevendo em Joel. Jesus vai enfatizar isso em Mateus 24. O período de tempo é terrível. E eles vão falar, naqueles dias eu derramarei do meu Espírito. Então Deus está falando, quando vocês estiverem no ápice das piores coisas que vocês podem viver, eu derramarei do meu Espírito. É uma promessa. Então, cara, como que nós vamos vencer todas essas coisas? Sendo cheios do Espírito Santo. Sabe, não mudou, eu posso falar várias e várias coisas, mas a receita é a mesma. A receita é a mesma que Pedro pregou em Atos 2. Isso aqui aconteceu porque o profeta Joel disse. Sabe, 3.000 pessoas começaram a congregar na igreja, de cara. Por quê? Porque é o poder do Espírito. É o poder do Espírito, é algo que nós não podemos controlar, que nós não podemos manipular. É algo que nós não podemos fazer. Então, chega de nós tentarmos vencer pelas nossas forças, de tentar avançar pelas nossas forças, de tentar ganhar pelas nossas forças. Sabe, é tempo de nós entendermos que nós somos chamados para liberar aquilo que está dentro de nós. João 4, quando a mulher samaritana ela está lá, peguei essa lembrança aqui agora. João 4, e o que Jesus fala para ela? De dentro de você vai fazer o quê? Fluir rios de águas vivas. Fluir rios de águas vivas. E nós estamos fazendo o que com esses rios que estão fluindo dentro de nós? Sabe por que não fluem rios dentro de nós? Porque nós não temos mais nada para oferecer. Nós não temos nada, nós estamos completamente secos. Nós estamos completamente secos. Sabe, nós não estamos fazendo aquilo, o básico que nos foi ensinado. Guardem o óleo. Sabe, independente da sua posição escatológica, independente da posição que você acredita, se você é pré, pós, mid, cara, você precisa ter uma coisa no seu coração. Você precisa guardar o óleo. Você precisa ser como aquelas virgens que foram sensatas, que foram inteligentes, elas guardaram o óleo. Sabe, independente se você acredita que Jesus vem como um ladrão, ou se você acredita que Jesus ele vem depois de vários eventos,
você precisa ter uma coisa: guardar o óleo, guardar o azeite, guardar aquilo que você recebeu de Deus. Sabe, você precisa cultivar o Espírito dentro de você. Você precisa cultivar. E como que nós vamos cultivar o Espírito dentro de nós? Como que nós vamos manter isso aceso dentro de nós? Como que você mantém o fogo aceso? Alimentando. Você precisa alimentar o Espírito de Deus dentro de você. Sabe, talvez você já recebeu o Espírito Santo de Deus algumas vezes. Talvez algumas pessoas já impuseram as mãos sobre vocês. Vocês receberam e vocês choraram. Vocês caíram. Vocês falaram em línguas estranhas. Mas aquilo foi se apagando, se apagando, se apagando. E hoje você não consegue sentir nada daquilo que você sentiu. Você não consegue sentir nada daquilo que você sentiu um dia. Sabe, eu tenho certeza que você já passou por isso alguma vez. Se hoje você está extremamente avivado, cheio do poder de Deus, mas eu tenho certeza que um dia você passou por momentos em que você sentiu que o fogo de Deus estava se apagando dentro de você. Sabe, talvez você caiu, você pecou, você errou, e você sentiu que o fogo de Deus estava se apagando dentro de você. E o que você fez? Em vez de correr para Deus, em vez de se jogar diante de Deus, se arrepender, como Davi faz no Salmo 51, o que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos é fazer igual Adão fez, se esconder. Sabe, mas Deus, Ele está dizendo: cara, independente daquilo que você fez, eu vou derramar do meu Espírito sobre você. Eu ainda vou derramar do meu Espírito sobre você. Você precisa voltar, você precisa se limpar, se arrepender, me buscar. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou derramando do meu Espírito. Sabe, eu ainda estou derramando do meu Espírito. Porque é muito interessante, quando acontece a queda do homem, Deus, Ele não deixa de se encontrar com o homem. Deus, você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido? Deus, Ele sabia o que tinha acontecido. Irmãos, Deus sabia o que tinha acontecido com Adão, e mesmo assim Ele estava lá. Mesmo assim Ele estava lá para encontrá-lo. Quem faltou ao encontro não foi Deus. Deus não falta encontro, gente. Deus não falta encontro. Tanto que Ele nos diz: batam na porta e ela se abrirá. Busquem-me, vocês me acharão. Busquem-me, vocês me acharão. Sabe, então nós precisamos ter esse entendimento. Por que Paulo fala sobre 500 pessoas e Lucas sobre 120? Porque 120 estavam em um mesmo lugar, buscando o Espírito Santo de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus até que ele fosse derramado. Até que ele fosse derramado. E sabe o que é interessante? Ele foi derramado. Ele foi derramado. Eu tenho certeza que você já passou por alguma reunião de oração em que o Espírito Santo de Deus veio sobre você. Eu tenho certeza que você já passou por algum momento onde o Espírito Santo de Deus inundou o lugar onde você estava. E com certeza esse lugar estava cheio de pessoas que estavam buscando, cheio de pessoas que estavam desejando o Espírito de Deus, cheio de pessoas buscando a mesma coisa, clamando pela mesma coisa, desejando a mesma coisa. E quando nós nos encontramos aqui, isso deveria ser a única coisa que importa para nós: buscar o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, impactados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes, se for preciso, nem sair daqui, mano, ficar aqui, até que Ele nos encha, até que Ele nos preencha. Mas nós ficamos tão bons em estratégias, em montar coisas, em fazer coisas, que nós nos esquecemos de depender do Espírito. Nós nos esquecemos de sermos fracos para sermos fortes. Nós queremos ser fortes para não sermos fracos. Nós não queremos mais ser fracos para que o Espírito nos aperfeiçoe. Nós queremos ser perfeitos para que o Espírito venha. Nós queremos ser perfeitos para que Deus desça sobre nós. E é aí que nós estamos nos enganando, que nós nunca vamos conseguir. Nós nunca vamos conseguir. Sabe, se hoje você entende que você precisa se posicionar em alguns lugares, e posicionamento, a gente não fala só de um lugar específico em alguma esfera da sociedade, ou em algum lugar no mercado de trabalho, ou se a gente fala de um lugar numa faculdade, numa escola, não. A gente fala talvez de um posicionamento em Deus, um posicionamento abandonando algumas coisas, deixando para trás algumas coisas que estão impedindo que você receba a plenitude do Espírito Santo de Deus. Sabe esse testemunho que eu contei para vocês aqui? Isso aí é uma gota daquilo que Deus pode fazer através de mim e de você. Isso aqui é apenas algo comum que Deus pode fazer através de mim e de você. Por que eu falo que é algo comum, algo que tem que ser cotidiano?
Porque Pedro, cara, ele andava e a sombra dele ia curando as pessoas. Sabe, Paulo, isso aí é loucura, porque às vezes a gente vê as pessoas vendendo coisa no giro e a gente fala, meu Deus, que aberração. Mas sabe de onde elas tiram isso? Porque Paulo ele é um cara tão íntimo com o Espírito Santo de Deus, que às vezes manifestava um demônio lá, Paulo estava lá fazendo alguma coisa, leva isso aqui, pá, chegava lá e saía, porque a presença de Deus estava encarnada nesses homens, a presença de Deus estava encarnada nessas pessoas. E deixa eu te falar, eles eram pessoas comuns, igual eu e você. Os apóstolos, eles eram pessoas comuns, igual eu e você. Às vezes a gente para discutir com algumas pessoas, e algumas pessoas elas falam, cara, mas eu não consigo, eu não sou Jesus. E aí eu falo, você não é Jesus, então beleza, então vamos pegar aqui, ó, vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro é um homem comum, igual eu e você. Você não quer falar que é muito difícil ser Jesus, ser parecido com Jesus? Então tá. E aí Paulo ele vai chegar e ele vai dar uma cartada que ele vai dizer assim, cara, sejam os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Sabe, que a vida de vocês possa refletir aquilo que eu estou refletindo. Paulo ele tinha uma ideia muito boa daquilo que ele estava vivendo com Cristo, ao ponto de dizer, cara, se vocês me imitarem, vocês vão estar imitando a Cristo. Sabe, então esse é o padrão de pessoas posicionadas que nós precisamos ter hoje. Pessoas que exalam o perfume de Jesus, o perfume do Espírito. Pessoas que exalam aquilo, não por aquilo somente que elas falam, que elas, cara, porque existem pessoas muito boas em explicar, em falar, mas quando o Espírito, quando precisa daquele poder do Espírito, nós vemos que são pessoas totalmente rasas, sabe, que estão se baseando nos seus próprios conceitos, nas suas próprias teologias, nas suas próprias teorias, nas suas próprias forças, no seu próprio intelecto. Enquanto nós precisamos ser posicionados no Espírito Santo de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Se nós estávamos conversando sábado no retiro e as pessoas estavam falando sobre algumas experiências com o Espírito Santo, algumas experiências sobre, porque o Espírito me falou tal coisa, e aí eu falei, cara, eu invejo muito o pastor Luciano Subirá contando um testemunho, eu acho incrível, porque ele fala que ele perdeu a carteira e o Espírito Santo foi falando para ele, agora você vai ali, vai aqui, ela vai estar escondida embaixo de tal coisa. Eu falo, mano, qual que é o nível de intimidade que uma pessoa experimenta para que o Espírito leve ela dessa forma? E a gente estava num tom de brincadeira ali, compartilhando isso. E eu falei, gente, a gente está brincando, mas vocês têm noção de quão poderoso é isso? De quão poderoso é o Espírito levar você a algum lugar? Eu lembro que um dia eu estava ouvindo um podcast, e aí um cara, ele estava sem celular, ele estava sem GPS, e aí ele falou assim, mano, eu não sei o que fazer. E o Espírito Santo falou, por que você não me pergunta? Eu sei onde você está indo, eu sei como chegar, por que você não me pergunta? E aí ele falou, então vai, então me diz onde tem que ir. E aí ele sentia no coração dele, vira aqui, vira ali. E aí de repente ele estava de frente com o lugar que ele precisava chegar. Por quê? Porque dependência do Espírito. Nós paramos de acreditar nisso. Nós começamos a achar que isso é coisa, isso é coisa espiritual. Isso é coisa de pessoas que são místicas e falam essas coisas que o Espírito... Cara, o Espírito Santo ele é real, ele é uma pessoa. E ele ainda nos instrui, ele ainda nos ensina. Sabe, ele ainda é a pessoa mais interessada em nós sermos posicionados. Eu creio que quando nós entendermos isso, irmãos, nós vamos chegar nos lugares e o Espírito ele vai começar a nos tocar de uma forma que nós vamos começar a liberar palavras para as pessoas que estão precisando, e nós vamos ver o índice de depressão caindo, nós vamos ver o índice de suicídio caindo, o índice de divórcio caindo, sabe? Nós vamos ver o índice de pessoas da nossa idade, pessoas mais jovens, que estão totalmente depressivas, que estão totalmente afundadas em algumas coisas terríveis, nos maus desse século. Nós vamos ver essas pessoas sendo libertas pelo poder do Espírito, pelo toque do Espírito, porque às vezes nós não sabemos o que falar, mas o Espírito sabe, o Espírito de Deus sabe. Então a importância de nós entendermos que Ele precisa ser derramado sobre nós, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser posicionados em Deus e posicionados no Espírito, porque nós não vamos conseguir ir longe sem o Espírito Santo. Nós não vamos conseguir avançar sem o poder do Espírito. Nós não vamos conseguir avançar sem a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Vocês não acham poderoso uma mensagem nos alcançar? Depois de tantos anos, nós estamos ouvindo e falando a mesma mensagem que homens comuns falaram há tantos anos. E por que isso é possível? Pelo poder do Espírito.
porque a mensagem do Evangelho, ela atravessou períodos terríveis, períodos de perseguição, períodos de martírio, e ela continuou sendo intacta, e ela continuou sendo levada, e ela continua se expandindo. Ela continua se expandindo. Cara, eu vejo essas pessoas que vão fazer missões em países perseguidos, e eu falo, esses caras, eles são malucos, irmão, malucos, porque eles têm a chance de não voltar, eles têm a chance de morrer. É muito provável que se eles forem pegos pregando o Evangelho nesses lugares, eles vão morrer. E a gente vê isso várias vezes. Mas a gente vê o quanto Deus, ele se manifesta através da vida dessas pessoas. A gente vê quanto Deus, ele ainda faz as coisas através da vida dessas pessoas. O quanto o Senhor ainda se move com sinais e maravilhas. Por quê? Porque esses caras são melhor que eu e você? Não, cara, porque eles são ousados. Eles são posicionados em Deus. Eles entenderam qual é a posição deles, e eles entenderam que eles precisam do Espírito. Sabe, a minha oração é que nesses dias os seus olhos sejam abertos para que você entenda onde você precisa estar posicionado. E que você, entendendo onde você está posicionado, você precisa voltar alguns passos e falar: Senhor, eu entendi onde eu preciso estar, agora eu preciso do seu poder, agora eu preciso de você, agora eu preciso de você. Sabe, esses dias atrás tinha um pregador que ele estava falando, e é um pregador conhecido, eu não vou lembrar quem é, mas é um pregador bem conhecido. Eu não lembro se é o Hernan Dias Lopes, mas é alguém bem conhecido. E ele estava falando, não vou lembrar, ia tentar lembrar, mas não vou lembrar. Tá vindo na minha cabeça que é o Fernandinho, bem diferente, é um do outro. Mas, e cara, e ele estava indo para a igreja, eu acho que é o Hernan Dias Lopes, eu acho que é. E aí ele estava indo para a igreja e ele estava com esboço de papel. E aí, bateu uma ventania e, se eu não me engano, estava chovendo, o esboço voou. E aí ele ficou desesperado, ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer sem o meu esboço? E aí o Espírito Santo falou para ele: ainda bem que você perdeu o esboço, né? Não perdeu, não, e ainda bem que você lembra que eu existo, né? Imagina, cara, o cara estava tão empolgado para pregar aquela palavra que ele escreveu, que quando ele ficou sem esboço, ele ficou desesperado, ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer? E o Espírito teve que lembrá-lo: ainda bem que eu estou aqui, ainda bem que eu estou aqui. Sabe, então nesses dias, irmãos, nós vamos experimentar disso. Sabe, abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito está comunicando a você. Sabe, abra os seus ouvidos, seja ousado para ouvir aquilo que o Espírito de Deus está dizendo. Se você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, se você nunca recebeu o Espírito Santo de Deus, deixa eu te falar, ele está disponível hoje. Ele está disponível para você hoje. Porque o Joel está dizendo: eu derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, eu derramarei sobre todas as pessoas. Pedro vai dizer: ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Sabe, chegará um dia em que toda a terra será cheia da glória de Deus, será cheia da glória de Deus. Os filhos irão levar essa mensagem, espalhar essa mensagem, espalhar o poder do Espírito Santo de Deus. E existe uma música que eu gosto bastante, que é Porque Não Hoje, Porque Não Agora. Então, por que não hoje, por que não agora? Por que não começar por aqui? Por que não começar por nós? Por que não começar por nós, pessoas posicionadas, pessoas que estão posicionadas no Senhor, que estão na torre de vigia, dizendo: Deus, vem com o teu Espírito, Senhor, vem com o teu Espírito. Sabe, nos últimos dias haverá um clamor do Espírito da igreja, clamando o quê? Maranata. Então, cara, não há uma forma da igreja clamar por Maranata se ela não tiver o Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Então eu continuo dizendo: por que não agora, gente? Por que não agora, irmãos? Porque o Espírito não pode ser derramado sobre nós agora. O que impede? O que impede de nós clamarmos agora o Espírito Santo de Deus parar sobre esse lugar, descer sobre esse lugar? Sabe o que impede? Nada. Nada impede que o Espírito seja derramado sobre nós nesses dias. Nada impede que de nós comece a fluir rios de águas vivas, irmãos. Nada impede de que nós começamos a mergulhar no rio nesses dias. Sabe, eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria gastar um tempo de oração com vocês. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está querendo ser derramado sobre nós nesses dias, irmãos.
que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. Sabe, queridos, quando nós cantamos isso, nós sentimos algo da parte de Deus. Eu tenho certeza que você sente o seu emocional gritando. Mas deixa eu te falar, o teu espiritual também pode ser real. Deus, ele pode descer sobre você agora. O Espírito pode se apossar de você agora. Sabe, eu queria convidar aqueles que querem sentir um toque do Espírito, talvez pela primeira vez, para vir aqui à frente. Nós podemos orar por eles, irmãos. Nós podemos impor as mãos sobre eles, para que o Espírito toque. Sabe, você que quer ser uma pessoa posicionada, você que não quer ser mais alguém que está vivendo aquém, alguém que não sabe para onde está indo, que está sendo como um vento, alguém que quer ser posicionado, alguém que quer ser cheio do Espírito para fazer a diferença onde está. Sabe, eu queria convidar você para que você viesse aqui na frente, para que nós pudéssemos orar juntos, para que nós pudéssemos orar por vocês, irmãos. Para que juntos nós pudéssemos pedir para que o Espírito seja derramado nesses dias, sabe, para que Ele começasse através de nós, primeiro por nós, irmãos. Sim, Espírito Santo. Nós queremos, Deus, que Teu Espírito seja derramado sobre nós. Sim, Jesus. Sim, Jesus. E vem fazer. Irmãos, eu queria pedir para que vocês que ficarem nos bancos comecem a clamar para que o Espírito seja derramado sobre esse lugar, para que você comece a liberar um rio de Deus nesse lugar. Sabe, eu sinto muita presença, sinto muita graça de Deus fluindo aqui nesse lugar. Sabe, eu vejo uma juventude que não vai ser mais a mesma depois desses dias. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Eu vejo realidades sendo afetadas pelo Espírito Santo aqui. Agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar a terra, clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel.